Fala aí pessoal, tudo bom? Aqui é o Fred. Ontem na aula de Data Lake e Data Warehouse com os professores Anthony e Fernanda, da pós de Data Science da PUC-Rio, eu comentei que eu tinha feito um cluster local aqui usando um container do Hadoop e levantei um container do PySpark na mesma rede desse cluster Hadoop para fazer testes para mostrar como que o PySpark acessa e consulta dados lá no cluster Hadoop. Eu achei bem interessante, que eu acho que deu para visualizar um pouco melhor como as duas tecnologias trabalham. Então, eu utilizei essa imagem que está no Docker Hub do usuário da Apache no Hadoop e essa do Apache Spark Py, do PySpark. A do Hadoop, ele faz uma introdução e ele fornece aqui a configuração inicial para você levantar o seu cluster com containers com esse Docker Compose YAML. A única diferença aqui é que eu adicionei uma porta nesse data node aqui desse arquivo, uma porta de acesso. Eu vou explicar depois por que eu fiz isso, mas esse cluster aqui ele vai subir com dois containers de administração do cluster, um container pela documentação para ele administrar os dados que o Hadoop administra, e esse name node é onde é o container que faz a administração de acesso, de quem vai ter acesso, pode ter acesso e tal, nesse cluster, e através desse container que o nosso outro container do PySpark vai ter acesso aos dados aqui. Ele fala também para criar um arquivo config no mesmo diretório junto do arquivo anterior, junto com essas informações. E aí ele faz aqui ele mostra que os dois arquivos estão no mesmo diretório, e aqui ele sobe o container. Vou mostrar agora para vocês aqui. Bom, aqui a gente pode ver que também está igual, tá? O config e o config Docker Compose YAML no mesmo diretório. Aqui eu vou mostrar o que foi que eu fiz, que eu tive que adicionar a porta aqui, ó, nesse data node aqui que eu adicionei a porta. Esse aqui é o mesmo arquivo que está lá no site do Git, do Docker Hub do Apache Hadoop. Bom, para subir, como no documento lá deles, eles pedem para subir com a "-d". Ele vai subir, vai criar os clusters e bom, já está rodando, já estão rodando. Se eu vier aqui no Docker, ele está aqui, ó, os 4 containers rodando. Agora eu vou subir um container dessa imagem do PySpark, do Apache /SparkPy, para conectar junto com esse cluster do Hadoop. Eu vou colocar ele na mesma rede. Então eu vou pegar esse mesmo comando aqui. E o que esse comando está fazendo? Ele está falando aqui, ó, rode um container com a opção para fazer interação digitando comandos dessa imagem, que é essa daqui. Aqui ele vai subir uma imagem da tag latest e vai falar assim, e executa o script para receber comandos do PySpark. Então, só que eu vou fazer uma alteração aqui nesse comando, que eu vou adicionar aqui para ele subir na mesma rede que subiu aqui, ó. Então ele vai subir nesse Hadoop default. Então eu vou subir, ele vai subir um container com a imagem do Spark e já vai ficar esperando eu receber comando. Por exemplo, eu posso já vir aqui, ó, se eu der um Spark, ele já fala, ó, que já tem uma sessão aberta com Spark e tal. Isso aqui ele recebe comandos do Python mesmo. Se eu quiser vir aqui, ó, dar um x, ou 2 mais 2, e pegar e imprimir, dar um print aqui nessa variável, ele já vai mostrar, ó. Opa, digitei errado. Ele já vai mostrar que tem o valor 4 lá. Então vamos começar aqui a mostrar como é que eu acessei. Bom, vou mostrar aqui no Docker. Agora a gente tem aqui, ó, um outro container rodando, além desses containers do Hadoop.
tem agora um container com Apache PySpark. E eles estão rodando na mesma rede. Bom, agora eu vou mostrar aqui como é que é a interação. Eu vou criar aqui umas variáveis que vai receber um nome e um ID. Vou criar uma variável com o nome das colunas que eu vou criar nesse data frame, name ID, e vou criar um data frame com esses dados, com os dados e essas colunas. A partir do momento que eu criei esse data frame com Spark, se eu vier aqui dar um show nesse DF, olha lá, já mostra a informação dessas variáveis que eu adicionei. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui no Docker qual é o endereço dessa máquina aqui, desse container aqui, ó, name node, e vou vir aqui e adicionar. Vou criar uma variável chamada hdfs.pf que vai receber o protocolo, o nome. Eu vou colar esse endereço que eu peguei ali, a porta 8020, e vou colocar um nome aqui, teste. Criei essa variável. Agora o que eu vou falar pro Spark? Eu vou falar, Spark, pega esse DF, esse data frame, e escreve lá no Hadoop para mim. CSV. Aí eu vou pegar esse hdfs.pf, vou colocar header true, vou salvar. Ele vai dar um erro. O erro é erro de acesso de permissão. Como que eu vou resolver isso? Eu vou vir aqui no container. Isso que eu vou fazer aqui agora não é recomendável fazer em produção. Isso aqui a gente está fazendo só para estudo mesmo. Eu vou entrar nesse container e vou aqui na parte de executar comandos e vou colar esse comando aqui, ó, hdfs dfs chmod 777 barra. Eu estou falando para ele dar acesso no Hadoop para qualquer usuário poder criar e fazer alguma coisa no cluster do Hadoop. Dei Enter, ele executou. Vou voltar aqui no terminal. Se eu voltar e tentar escrever novamente, olha lá, ele vai conseguir escrever. Na hora que o Docker ele subiu aqui, ó, o cluster Hadoop, ele subiu duas imagens, dois containers e um desses containers tem o endereço com a porta 8088, em que a gente deu acesso externo, né? E esse outro container aqui com a porta 9870. O que são esses dois nodes aqui? Um deles é esse aqui, ó. Se eu der um F5 aqui, ele está acessando essa porta 8088. Ele mostra informações do cluster. Aqui no momento ele fala que tem um nó ativo. Tem algumas informações aqui que ele vai mostrando. Eu ainda não parei para estudar todas as informações que estão aqui. Mas vamos aqui no outro endereço. Aí o outro endereço é o da porta 9870. Da 9870 é o name node, é onde tem acesso aos dados que o Hadoop administra. E ele aqui, ó, tem informações sobre esse cluster do Hadoop, sobre o seu storage. Tem o tipo, tem as informações da quantidade que está configurada, de capacidade. Eu estou interessado aqui nessa parte aqui para navegar no sistema de arquivo. Aqui ele mostra que já tem um teste, ó, que foi o que a gente criou agora há pouco. Se eu clicar nele aqui, ó, olha só que legal, ele já mostra vários pontos CSV repartidos em réplicas. E eu estava verificando que se eu pegar esse cara aqui, ó, por exemplo, clicar nele aqui e tentar verificar o header dele, ele vai dar um erro. Olha, deu um erro. Ele fala que não conseguiu acessar. Por quê? Vou resolver aqui rapidão agora. Eu vou pegar aqui o endereço desse data node aqui. Opa, vou pegar o endereço desse data node. Vou vir aqui na configuração do meu hosts aqui no meu computador. Estou falando simplesmente para ele ter acesso do meu computador ter acesso a esse container. Então eu vou clicar de novo, vou clicar aqui e agora ele mostrou, e não deu erro. Deixa eu fechar ali só para tirar esse aqui.
Vou abrir de novo. Aí olha uma coisa que é interessante. Eu cliquei nesse primeiro aqui, ó. Deixa eu diminuir um pouco. Eu cliquei nesse primeiro. Esse primeiro aqui, vou clicar aqui. Ele mostra somente o Alice. Vou clicar no de baixo, o Bob. E vou clicar no último, a Cat. Cat, né? Então, ele repartiu também as informações. Se eu vier aqui ó, no show, ele está mostrando tudo. Esse aqui ele está indo... Aliás, ele escreveu, né? Deixa eu pegar o comando correto aqui. Eu vou consultar agora. Eu vou vir aqui, ó. Esse aqui é o comando para consultar. O que eu estou falando aqui? Agora vai lá naquele configuração que a gente fez e consulta os dados que estão lá no Hadoop. Ele vai consultar bfread.show. Ele vai mostrar os mesmos dados dali de cima. Com um R, né? E ele vai mostrar os mesmos dados. Só que vocês viram que aqui... eu não estava mostrando, né? Deixa eu mostrar aqui. E aqui, ó, eu fiz uma consulta usando esse comando df read spark read csv, acessando a mesma informação lá. E aqui df read show, ele mostra o que está vindo lá do Spark. Então, olha só que interessante, ele mantém as informações repartidas lá no cluster Hadoop, distribuído, literalmente está distribuído. Aqui no meu caso, eu tenho somente um node lá rodando. Se eu tivesse 10, talvez estaria replicado nos 10, pelo que eu entendi. Bom, agora eu vou fazer uma outra coisa diferente. Vou voltar aqui, vou criar uma chamada aqui de tweets. Criar, ele criou, vou entrar no tweets, não tem nada. Eu vou vir aqui, upload, e vou fazer o upload daquele arquivo de tweets da aula. Fiz o upload. Agora eu vou voltar aqui e vou criar essa mesma variável aqui, ó. Só que agora eu vou mudar ela. Deixa eu mostrar, né? Vou pegar essa variável hdfspath tweets. Vou mudar aqui para tweets. Esse nome aqui é o mesmo desse nome aqui que a gente configurou. Então eu vou dar um enter e criar essa variável. Agora eu vou pegar e vou criar aqui um df read tweets que vai ler do spark.read.csv dessa variável aqui e vou completar com isso aqui para dar mais depressa. Ó, ele consultou. Se eu pegar essa mesma variável df-read tweets e der um show, ele mostra tudo que está lá no Hadoop. Muito legal, né? Se eu der um take aqui, ele vai mostrar a primeira linha de informação. Eu acho que ficou bem mais fácil agora de entender a dinâmica entre as duas tecnologias, do Spark e o Hadoop. Como é que os dois conversam, aí a gente pode agora, a partir do momento que tem esse cluster Hadoop funcionando, a gente pode pegar o PyCharm e ficar consultando as informações desse Hadoop e fazer toda a análise de data science em cima dele. É isso aí, pessoal. Valeu!